MC Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Depois de ter a prisão temporária decretada pela Justiça pela suspeita de ter trucidado mãe e filha em Penha na semana passada, o casal de paulistas Anderson Cleiton Faria, de 38 anos, e Aline Aparecida Costa, de 24, resolveram se entregar ontem à tarde em uma delegacia de Taubaté, interior de São Paulo. Anderson teria admitido que foi ele quem assassinou Elita Kratis, de 67 anos, e Márcia Zeferino, de 46, no dia 6 de novembro. Hoje, pela madrugada, policiais civis de Penha e Pissarra se deslocaram até Taubaté para buscar o casal para uma reconstituição do crime. A previsão é de que os policiais retornem para Santa Catarina com o casal amanhã à tarde. Anderson passou a noite de ontem na cadeia de Guaratinguetá e Aline no presídio feminino de Pindamonhangaba. Antes de serem encaminhados ao sistema prisional, eles conversaram com policiais de São Paulo e Anderson teria admitido o crime, dizendo que estava sob efeito de drogas quando aconteceu uma briga na casa de Dona Elita. Ele garantiu que a namorada não participou dos assassinatos, cometidos com espetos para fazer churrasco. E um incêndio deixou 5 pessoas desabrigadas no bairro Conde Vila Verde, em Camboriú. As duas famílias que moravam nas casas perderam todos os pertences. De acordo com os bombeiros, o fogo começou por volta das 4 horas da tarde e se alastrou rapidamente. Segundo testemunhas, um menino que morava no local saiu de casa minutos antes, gritando que havia fogo. Por sorte, ninguém se feriu. E olha só esta situação. Depois de empinar a moto em uma avenida de Porto Belo, Jean Gilberto foi visto pela polícia militar e tentou fugir. Mas a fuga não deu certo. Durante as manobras por algumas ruas, o motociclista acabou batendo de frente com a viatura. Olha só as imagens. Ele estava em alta velocidade e acabou sendo primeiro socorrido e depois detido pela polícia. O governo da Indonésia anunciou nesta quarta-feira o envio de pelo menos $1 milhão em comida e medicamentos para as Filipinas, que conta com ajuda internacional para se recuperar após a passagem do tufão Haiyan. Ao menos $1 milhão em comida e medicamentos foi doado ao governo das Filipinas pela Indonésia. A ajuda foi anunciada nesta quarta-feira. Milhares de pessoas no país contam com a comunidade internacional para sobreviver em meio aos estragos causados pelo tufão Haiyan. O fenômeno sem precedentes na história do país pode ter provocado a morte de pelo menos 10 mil pessoas apenas na cidade de Tacloban, uma das regiões mais devastadas. Mais de 10 milhões de pessoas, cerca de 10% da população, foram afetadas pelo tufão e aproximadamente 600 mil filipinos estão desabrigados. As autoridades não conseguem enfrentar a magnitude do trabalho para dar abrigo e fornecer água, comida e medicamentos aos sobreviventes. A Organização das Nações Unidas fez um apelo para arrecadar $24 milhões para recuperar em caráter emergencial a agricultura e a pesca, 2 setores seriamente prejudicados pelo ciclone. Segundo a ONU, o total em ajuda humanitária ultrapassa os $300 milhões. E uma canadense chegou nesta terça-feira ao porto de Lorient, no noroeste da França, após mais de 4 meses no mar. Milene Paquet, de 35 anos, atravessou o Atlântico em um barco a remo. Milene Paquet fez história nesta terça-feira ao se tornar a primeira pessoa da América do Norte a atravessar o Oceano Atlântico sozinha em um barco a remo. A canadense de 35 anos partiu de Halifax, no leste do Canadá, no dia 6 de julho. Ela chegou no porto de Lorient, no noroeste da França, no início da noite, após 129 dias no mar. Milene contou que alguns momentos da viagem de 4.300 quilômetros pareciam um pesadelo, com ventos de até 100 km por hora e ondas de 12 metros. O barco, com cerca de 7 metros de comprimento, virou várias vezes. Tive medo 2 semanas atrás, quando bati a cabeça após virar. Quase desmaiei.
Puis j'ai presque tombé dans les pommes. Puis j'ai eu peur. Há 2 dias fiquei assustada com os navios de carga. Estavam passando muito perto de mim. Milene, que sofre de asma, agora vai receber cuidados médicos por conta de uma possível falta de potássio e de uma infecção. Outras 2 mulheres cruzaram o Atlântico de oeste para leste anteriormente. As francesas Maude Fontenoy, em 2003, e Anne Kemer, em 2004. Essa é corajosa. E o novo One World Trade Center de Nova York será o arranha-céu mais alto dos Estados Unidos, superando a antiga Sears Towers em Chicago. O anúncio veio depois que um grupo de especialistas resolveu considerar a antena como parte da estrutura. Quando for concluída, esta será a construção mais alta dos Estados Unidos. O novo World Trade Center de Nova York vai medir, no total, 541 metros. Os arquitetos do Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano chegaram a um consenso nesta terça-feira sobre a antena do prédio de quase 125 metros. Eles concordaram que ela é uma característica permanente da obra e, por isso, deve ser levada em consideração na hora de determinar a altura do arranha-céu. Com a decisão, o One World Trade Center vai superar a antiga Sears Tower, em Chicago, que mede 442 metros. O novo edifício está sendo construído no mesmo local onde antes existiam as emblemáticas Torres Gêmeas, derrubadas durante os atentados de 11 de setembro de 2001. Mas, apesar de grande, ele não chega nem perto do prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, em Dubai, que tem 830 metros de altura. E o estado de emergência no Egito chegou ao fim 2 dias antes do previsto. A medida que dava amplos poderes aos serviços de segurança entrou em vigor no dia 14 de agosto para conter uma onda de violência após o golpe de Estado no país. Um tribunal do Egito deu fim nesta terça-feira a 3 meses de estado de emergência no país. A medida estava prevista para acabar em 14 de novembro. O governo indicou num comunicado que vai respeitar a decisão, mas que ainda não foi notificado pela Justiça. O presidente interino, Adli Mansur, declarou o estado de emergência em 14 de agosto, em meio a uma onda de violência após a brutal repressão contra partidários do chefe de estado deposto, Mohamed Morsi. O estado de emergência, que incluía um toque de recolher, dá extensos poderes aos serviços de segurança e é visto como uma ferramenta para intimidar os simpatizantes de Morsi. Eleito democraticamente em 2012, o líder islamita foi derrubado pelos militares no início de julho deste ano, sob acusações de tentar islamizar a sociedade e de trair os ideais democráticos da Revolução de 2011. Hoje o dia é de sol e não há previsão de chuva para Itajaí. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima é de 28. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, o dia é de sol com nuvens. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima é de 28. Em Blumenau, o dia também será ensolarado. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima em 32. Em Criciúma, sol com períodos de céu nublado, mas não chove na cidade. A temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima em 29. Em Curitibanos, o dia será de sol com algumas nuvens. A temperatura mínima fica em 11 graus e a máxima em 27. E a meteorologia confirmou um tornado em São Joaquim e vai decretar situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, 70% das localidades interioranas estão sem luz. Um morador da cidade chegou a registrar este vídeo. É o momento em que um tornado se formou na região de São Joaquim. Segundo dados da Defesa Civil, casas e barracões foram destelhados e árvores derrubadas com a força do vento, que chegou a 82 km/h. E você vai ver a seguir, mais um barco abandona a Jacques Vabre. 2 veleiros estão fora da competição. E você vai ver ainda hoje contagem regressiva. Faltam 3 dias para o início do Aventura pelos Mares do Mundo, que vai receber os veleiros que partiram de Le Havre e também muitas outras atrações. Os detalhes em instantes.